Convido a Igreja de Cristo nesta noite, juntamente com os irmãos que nos assistem através desse canal da Igreja Pentecostal Céu do Mundo, para nós abrirmos a nossa Bíblia agora, Epístola de Tessalonicenses, primeira Epístola de Tessalonicenses, no capítulo 1, e versículo de número 10, que nos diz assim: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém? Amém. Podem se assentar, meus amados irmãos. Glória a Deus. Seja contigo Glória a Deus. Amados, nesta noite eu quero trazer aos irmãos um ensinamento acerca da tribulação e da grande tribulação. Todos nós sabemos que muitas pessoas que dizem servir a Jesus, elas estão alheias a este grande acontecimento que ocorrerá na face da terra. Há pessoas que digam que já estão vivendo o tempo da grande tribulação. Há pessoas que defendem esta tese de que já o mundo está passando pelo período da tribulação, e isto é uma inverdade. Nós buscamos evidência na Bíblia Sagrada e encontramos então uma promessa a todos aqueles que um dia se arrependeram dos seus pecados e se converteram dos seus maus caminhos e aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua alma, como aquele que lhe garante a vida eterna e, por que não dizer, a eternidade. Ora, quando nós nos deparamos então com o período da tribulação e da grande tribulação, nós estamos certos que a Igreja de Cristo, que a noiva do Cordeiro, ela não passará por este período tão drástico, tão preocupante, tão desastroso, e por que não dizer um período de grande terror. A Igreja de Cristo, ela não passará por este período. E por que não vai passar, pastor? A Igreja de Cristo não irá passar pelo período da tribulação, e nem tampouco da grande tribulação, porque ela não estará aqui. Logo, nós sabemos que Cristo nos prometeu que Ele iria nos livrar da ira futura. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve à Igreja Tessalônica, ele escreve, aleluia, à Igreja de Cristo, para alertar a eles que era necessário se preparar para que Cristo viesse buscar a sua igreja, para que Cristo viesse buscar a sua noiva, e que este evento que irá acontecer é um evento, meus amados irmãos, aleluia, mais importante que a terra já ouviu falar. O arrebatamento da igreja, aleluia, será o evento, ou por não dizer o mega evento que já aconteceu na face da terra. Por que você me diz isso, pastor? Porque quando nós vemos a história da humanidade, nós percebemos, aleluia, que houve, aleluia, momentos da história humana, aleluia, que chamou a atenção da mídia, que chamou a atenção de homens e mulheres, e que fazem parte da história. Aprendemos isso, aleluia, lá no primeiro colegial, aleluia, Jesus, por intermédio de uma matéria chamada História, aleluia, nós sabemos então, aleluia, que este mundo vivenciou dias terríveis, aleluia, dias catastróficos. Nós sabemos muito bem, aleluia, que dois eventos ficaram marcados na história. O primeiro
mundial. E eu quero me dizer uma coisa: não vai acontecer enquanto a igreja de Cristo estiver na terra. Ela irá acontecer quando a igreja de Cristo não estiver. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Este mundo não está pior, igreja. Este mundo ainda não foi acabado. Este mundo ainda não entrou em ruínas, porque a igreja tem colocado tempero sobre essa terra. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. É por isso que não está pior. Porque enquanto a igreja de Cristo estiver aqui na terra, a igreja está clamando pelo mundo, está clamando pela sociedade, está clamando, aleluia, Jesus, pelas autoridades. E por isso Deus tem tido misericórdia na terra. Por causa de quê? Dos escolhidos. Aleluia. Podemos observar que quando Abraão, o anjo de Deus, o anjo do Senhor, que a Bíblia nos revela dizendo que o anjo do Senhor, mais dois varões, foram até Abraão. Todos nós conhecemos a história. Quando a Bíblia, ela relata o anjo do Senhor, está falando acerca de Jesus em sua forma teofânica. Aleluia. Preste bastante atenção. Aleluia. Quando a Bíblia diz acerca do anjo, eu falo assim: o anjo Gabriel está dando um nome, o arcanjo Miguel está dando um nome. Agora, quando a Bíblia fala assim, o anjo do Senhor se refere a Jesus Cristo em sua forma teofânica. Aleluia. Quando ele visita com aqueles dois varões, ou os dois anjos, Jesus, a Bíblia diz que ele faz uma promessa a Abraão. Sara está dentro da tenda em rio e ele vê. Aleluia. Jesus vê. Falou: por que tu riste? Não, no rio haveria alguma coisa impossível para Deus? E aí a Bíblia diz que ele alerta Abraão que ele está indo para Sodoma e Gomorra para destruí-la, por causa do pecado daquele povo, da depravação daquele povo que cheirava mal as narinas de Deus. E quando a Bíblia diz que Abraão ele é notificado pelo anjo do Senhor, ou Jesus Cristo, em sua forma teofânica, Abraão então ele intercede, porque ele sabe que Ló e sua família habitam naquele lugar. E diz assim: Senhor, se porventura houver 50 justos naquela cidade, tu destruiria aquela cidade? E o anjo do Senhor diz: não, por amor dos 50 não destruirei aquela cidade. Então nos mostra da mesma forma que este mundo ainda não entrou em colapso por causa de mim e de você, por causa de você, moça, por causa de você, jovem, por causa de você, meu irmão, minha irmã, aleluia, porque nós estamos aqui na terra para dar equilíbrio a esta terra. Glória a Deus. Então, quando a Bíblia então declara acerca deste mega evento, estamos dizendo, aleluia, seguindo o raciocínio lógico que já ocorreu na face da terra, da Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. É lógico que houve outros eventos que marcaram a humanidade, porém, este evento da Primeira Guerra, Segunda Guerra, e como dizem alguns estudiosos, aleluia, Jesus está para acontecer ou para estourar a qualquer momento a Terceira Guerra Mundial. E nós sabemos que existe, aleluia, países que são potência, aleluia, nessa terra. Nós sabemos muito bem, aleluia, que Estados Unidos da América, nós sabemos, aleluia, que a Rússia, nós sabemos que a China, nós sabemos, aleluia, Jesus, que outros países como a Coreia do Norte hoje têm, aleluia, Jesus, bombas nucleares. E eu pensei que existem países também que estão desenvolvendo esse tipo de armamento, e nós sabemos que este armamento pode acabar com o país por inteiro.
Então nós estamos observando este grande evento. E aí eu digo para vocês que o evento do arrebatamento, ele irá cobrir todos os eventos que já se passaram na face da terra. Por quê? Porque dos quatro cantos da terra, quando tocar a trombeta no alto céu, e Jesus estiver aguardando os seus, todos os sepulcros estão nos quatro cantos da terra, seja em grandes metrópoles, em pequenas cidades. Os mortos em Cristo hão de ressuscitar em um corpo de glória. E os crentes salvos que estão vivos serão arrebatados e transformados em um corpo de glória para encontrar juntamente com aqueles que ressuscitaram com o Senhor nos ares. Glória a Deus. Quando isso acontecer, irmãos, será um mega evento. Porque vão dizer nos jornais, aleluia, Jesus nas manchetes, desapareceu o povo. Aleluia. Em todo o mundo. E verão que eram pessoas de todas as idades, velhos, moços e crianças, e todos esses, aleluia, tirando fora as crianças inocentes, faziam parte daqueles que serviam a Jesus Cristo. Aleluia. Então será um grande evento. Quando isso ocorrer, a terra entrará em colapso. É necessário introduzir isso para vocês, para que vocês entendam o período da tribulação e da grande tribulação. Para que haja um Salvador, e esse Salvador não é Jesus Cristo. Esse Salvador é que o mundo clama até hoje. Por causa de quê? Porque não há paz no mundo, não há segurança no mundo, não há igualdade no mundo. Há pessoas que estão morrendo por falta de assistência médica, pessoas que estão morrendo por falta, aleluia, de alimento, e todos nós sabemos disso. Então o mundo clama a todo momento em prol de um Salvador, e nós sabemos que quando o mundo entrar em colapso, estou dizendo em colapso, imagine, irmãos, aleluia, este grande evento acontecendo. Por quê? Porque haverá catástrofe em toda a terra, toda a terra. Imagine aviões, Boeings, caindo em cima de metrópoles, grandes cidades. Imagine, aleluia, Jesus, carros desgovernados, ônibus desgovernados, motos desgovernadas, sem ninguém as guiá-las. Aleluia, por quê? Porque aquele que estava guiando o grande Boeing, sim, aquele grande avião que estava guiando, aleluia, Jesus, aquele ônibus que estava guiando, aleluia, Jesus, uma van que estava guiando, aleluia, um carro, uma moto, era um crente salvo em Jesus, e ele ouviu, porque tinha o ouvido afinado para ouvir a voz do soar da última promessa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. E dá glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, a terra vai entrar em colapso, acidente para todos os lados, prédios destruídos, casas destruídas, carros pegando fogo, pessoas machucadas. Aleluia, será um caos sobre essa terra. Pessoas sendo levadas aos hospitais cheios, pessoas procurando os seus entes queridos, aleluia, Jesus, e não vai encontrar. Sim, aleluia, Jesus, aquela irmã que estava no estágio último, aleluia, do câncer, que nem mesmo a morfina conseguia tirar a dor dela. Assim, vai desaparecer diante da medicina, diante dos médicos, diante dos enfermeiros, aleluia, todos irão contemplar. Glória a Deus. E aí haverá
sobre a terra. Glória a Jesus. Aleluia. Alguém, todos quererão e cobrarão por uma resposta das autoridades dos governos. E aí que surge então o anticristo. E, entre aspas, para a humanidade que ficar, será o Salvador. Não é? Então, este período, a Bíblia é bem clara a dizer que a ira futura se refere ao juízo divino. Digo juízo divino, aleluia, por quê? Porque para que Deus derrame a sua ira sobre a face da terra, Ele tem que tirar o seu povo. Aleluia. Ele tem que tirar a sua igreja. Porque não vai derramar a sua ira. Nós sabemos que a Bíblia diz que Deus irá derramar as taças da ira de Deus sobre a face da terra. E Deus irá derramar para todos aqueles que negligenciaram o sangue de Jesus que foi derramado no Gólgota. O Senhor irá derramar a sua ira contra todos aqueles que serviram a Satanás, que serviram as vaidades, que serviram as riquezas desta terra, que viveram em luxúria, que viviam a sua vida como se ela nunca fosse se acabar, e todos aqueles que não conheceram a palavra de Deus como ela é. Sim, por isso eu chamo de instituições. Instituições, porque só tem nome que vive, mas está morto. Só tem nome de igreja, mas não é igreja. Aleluia, porque a igreja se preocupa com salvação de almas. Aleluia. A igreja se preocupa, aleluia, em resgatar vidas, aleluia, nas garras de Satanás e conduzi-las ao caminho da justiça e da verdade. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Então vamos lá, meus amados irmãos, a Bíblia então nos revela nesse período em que a Bíblia nos revela dizendo que os crentes, porém, não precisam temer, porque Deus enviará Jesus para livrar daquele tempo que se chama a ira de Deus. Porque a palavra tribulação vem de grande aflição. E aí, nós vamos então agora saber o que Jesus ele trata em Mateus, no capítulo 24, 15, o que nos diz. A Bíblia diz assim, ó: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem entenda. Bom, aqui nós estamos tratando então do período da grande tribulação. Pastor, por que você pulou de tribulação para grande tribulação? Porque os 3 primeiros anos e meio será de uma falsa paz. O anticristo, ele trará soluções rápidas, porque ele terá poder de Satanás. Eu quero deixar isso para um outro estudo. Então os 3 primeiros anos será tranquilo. Os 3 primeiros anos será 1000 maravilhas. E por isso aqui a Bíblia nos fala que Jesus ele salienta do período da grande tribulação. Esse período da grande tribulação é os últimos 3 anos e meio. E aí ele declara algo que já havia sido profetizado pelo profeta Daniel. No capítulo 9, versículo 27, Daniel havia profetizado desta mesma forma. Jesus trata de sinais específicos que ocorrerão durante a grande tribulação, ou seja, a expressão são de grande aflição.
24 e 21, de grande tribulação. Apocalipse 7 e 14 são idênticas. No grego, tais sinais indicam que o fim dos tempos está muito próximo. São sinais conduzentes a indicadores da volta de Cristo à terra depois da tribulação. Estamos falando agora então da grande tribulação. Quem está entendendo diz amém. Amém. Estamos falando do período da grande tribulação. Ele está tratando aqui de eventos depois da tribulação. Logo que depois da tribulação é a grande tribulação. Aqui falou acerca de indicadores da volta de Cristo. E eu quero separar para vocês que vocês aprendam de uma maneira simples o que vamos dizer agora. Quando nós tratamos acerca do arrebatamento, não estamos falando da volta de Cristo. Há muitas pessoas que confundem o arrebatamento com a volta de Cristo. Não é isso. A volta de Cristo é quando Ele pisar sobre esta terra pela segunda vez. Jesus esteve aqui e Ele cumpriu a sua missão, tomando sobre si todos os nossos pecados da cruz, e morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Quando a Bíblia retrata acerca da segunda vinda de Cristo, Ele pisar sobre essa terra. Eu vejo muito erros de pessoas dizendo que nós temos que se preparar para a vinda do Senhor. Nós temos que falar desta maneira. Nós temos que se preparar para o arrebatamento da igreja. Quando Cristo vier buscar a sua igreja. Pastor, se Cristo vai vir buscar a sua igreja, é porque Ele vai vir, não é? Não! Quando Cristo vier buscar a sua igreja, Paulo é enfático a dizer: Cristo estará nas nuvens. Aleluia. Ele não descerá sobre esta terra. Glória a Deus. Ele não vai pisar esta terra. Ele vai chamar primeiro os mortos em Cristo. Aleluia. A trombeta vai soar e eles vão ouvir a voz da trombeta, Jesus chamando. Glória a Deus. Porque o soar da trombeta é conclamar, é chamar. Aleluia. E a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que estão exauridos nesta palavra, ele vai subir para encontrar com o Senhor dos ares. Aleluia. Quem está entendendo diz amém. Amém. Só observar lá, está lá em 1 Tessalonicenses 4,16 a seguir. Paulo é bem claro a dizer acerca disso. Preste atenção. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Versículo 17, 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Quem eles? Os que ressuscitaram nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. É nos ares. Jesus não vai pisar essa terra no arrebatamento, gente. Então, quando vocês for falar, uma pessoa deve se preparar para o arrebatamento. Glória a Deus. Aleluia. Para quando Jesus vier buscar a sua igreja, nunca falar que a pessoa tem que se preparar para a vinda, porque a vinda do Senhor é o período da grande tribulação, é o último período da grande tribulação. Glória a Jesus. Jesus vai pisar sobre esta terra. E aí é por isso que ele fala desta evidência que o próprio Deus revelou a seu servo Daniel, quando Daniel estava 21 dias em oração, pedindo a Deus que lhe trouxesse o entendimento.
que lhe trouxesse a revelação. O livro de Daniel está repleto de revelações apocalípticas. O que é isso, pastor? O livro do Apocalipse é o livro das últimas coisas. Aleluia. Dos últimos acontecimentos. Então há profecias do livro de Daniel que ainda não se cumpriram, igreja. Conhecido como mini Apocalipse, o livro de Daniel. E ali, Gabriel traz a ele acerca das coisas que viria a acontecer nos últimos dias. Para o futuro. Olha que Deus extraordinário. Aleluia. É o Deus que nós servimos. Aleluia. Essa Bíblia aqui, irmãos, este livro sagrado, ele foi escrito por diferentes autores em diferentes épocas, diferentes culturas, e eles, aleluia, não entram em conflito, eles estão em consonância, um completa o outro. Sabe por quê? Porque o autor, aleluia, verdadeiro, que estava por trás destas páginas, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então aqui ele diz, ele trata deste período, que trata cerca de quê? Ele fala assim, ó, 24:15, que é o mesmo que 9:27 de Daniel. Se você quiser ir lá, vamos 9:27 de Daniel, que a Bíblia diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Preste bastante atenção, porque a Bíblia, para entendê-la, é necessário entender que a Bíblia, ela foi escrita de maneira alegórica, figurativa. Amém? E aí ele diz assim, ó, ele firmará um concerto com muitos por uma semana. O que é uma semana? Uma semana ela tem 7 dias. Quando a Bíblia fala isso, ela transforma para anos. O período da tribulação e da grande tribulação, nós sabemos que está determinado a ser 7 anos. Nem menos e nem mais. Serão 7 anos inteiros. 7 anos completos. Não será 6 anos e 11 meses. Não será 7 anos e 1 mês. Serão 7 anos completos. E aqui está a revelação que divide a tribulação da grande tribulação. Por quê? Porque agora ele diz que ele firmará um concerto com muitos durante uma semana. E na metade da semana ele vai quebrar este concerto. Glória a Deus. Estamos falando então agora da divisão da tribulação para a grande tribulação. Para que isso ocorra, é necessário que o templo dos judeus, ou o terceiro templo, esteja concluído. Eu já ministrei para vocês aqui acerca do que já está acontecendo quando eu preguei acerca do arrebatamento. Que Israel serve como termômetro para a igreja. Então, eu já disse a vocês que estão ocorrendo, tá? Eles não estão parados ao Instituto do Templo, que há muito tempo está trabalhando para que haja o início da construção do terceiro templo. Então, já tem as cabras de Jacó, já tem a novilha vermelha, que serve para fazer o ritual para a purificação das pessoas que tocam em bordo, e somente através de uma novilha vermelha, e ele já tem cura por todos esses
esses anos, os judeus não conseguiram. E agora já tem. Eu já disse a vocês que alguns utensílios do templo já está feio. Os preparativos estão andando. E eles estão esbarrando em quê? Eles já têm a estrutura do templo. Estão barrando por causa do templo dos Glória a Jesus. muçulmanos, dono da terra. O local exato, ele é para fazer o bem. Então está este impasse, porque eles dependem disso. Para isso acontecer, tem que destruir o templo. Isso vai acontecer hoje. Isso é fato. Ah, eles não vão deixar, pessoal. Os árabes não vão deixar. Vai deixar. Quando o anticristo vier sobre esta terra, esse tratado de paz é isso. Aleluia. Haverá um tratado de paz entre Israel e também entre os árabes. Nós sabemos muito bem que eles vivem em guerra há anos, numa trégua. Isso vai acontecer. Quando houver esta aliança, vai ocorrer para que cumpra a palavra de Deus e faça então o terceiro templo. É bem sabido que eu trouxe a vocês a notícia que os descendentes de Davi, que compraram esse terreno onde está o nome da rocha, onde era o templo judeu, entraram com uma ação para requerer o terreno. Então tudo está caminhando para que ocorra tudo aquilo que a Bíblia diz. Aleluia, Deus. Então aqui a Bíblia diz então que ele vai fazer um tratado de paz. É isso aí. Quando o tempo estiver pronto, aí a Bíblia diz que ele vai fazer uma imagem dele e vai colocar dentro do templo para ser adorado. Quem está entendendo diz amém. Amém. É aí que entra então a quebra da aliança, porque os judeus vão se revoltar contra eles. Os judeus vão se levantar, se revoltar contra o anticristo. E aí nós vamos ver realmente o que vai acontecer. Como a Bíblia diz que haverá então um rompimento, dando início então a perseguição. Iniciando então agora uma perseguição ferrenha contra todos aqueles que servem a Jesus, contra os judeus, contra os 144 mil judeus selados pela palavra de Deus, que irão apregoar o Evangelho no período da grande tribulação. Então não tem nada a ver com os 144 mil que uma seita prega aí, assiste o de Jeová, que só eles serão salvos. Isso é mentira. Isso é mentira, não existe. Quando a Bíblia fala dos 144 mil, a Bíblia diz que João, ele é claro a dizer que todos eles são 12 mil de cada tribo. Tribo de Jacó: Rúben, Simeão, Isacar, Zebulon, Gade, Asser, Benjamim, todos esses, Judá, todos estes. De cada tribo eu vi 12 mil. Então somados, multiplicados, dão 144 mil. Quem está entendendo diz amém. Amém. Todos esses serão salvos, são selados, e eles estarão aqui como mensageiro de Cristo para pregoar no período da grande tribulação. Então vai iniciar-se uma grande perseguição contra aqueles que ficaram, porque aqueles que ficarem saberão que realmente ocorreu o arrebatamento da igreja, e que adentrarão no período da tribulação, e
e da grande tribulação, e eles sabem que a única esperança deles, que a única chance deles de não ir para o inferno, estas pessoas, elas sim se converterão, porque a palavra converter é mudar de sentido, igreja. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Para que haja convenção, porque muitas pessoas falam assim, você tem que se converter a Jesus. Aí a pessoa fala assim, eu já tenho Jesus no coração. Isso não adianta. Para que haja convenção primeiro, tem que haver um arrependimento. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E o que é arrependimento? Arrependimento é pesar. O que é pesar, pastor? É o sentimento mais profundo de dor que a pessoa sente. Quando você vê um ente querido naquele paletó de madeira que você ama, você sente pesar, não é? Você olha para aquela pessoa e se arrepende por vezes que você negligenciou de dizer que amava ela, que amava ele, que negligenciou de dar um abraço nela, de dar um abraço nele, que negligenciou de passar mais tempo com ela, de passar mais tempo com ele. Esse sentimento é o pesar. É o sentimento que você, se tivesse que voltar para fazer tudo ao contrário, você faria. É esse sentimento. É o sentimento de arrependimento. Quem está entendendo diz amém. Amém. Então, para uma pessoa se converter, tem que haver esse tipo de sentimento. Arrependimento é a pessoa reconhecer que ela era uma miserável, que ele era um miserável, desgraçado, pecador, e que ele não merecia a graça de Deus, que não merecia o favor de Deus, e ele chora, ela chora copiosamente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E sente repulsa dos seus pecados cometidos outrora, sente nojo dele e não tem mais vontade de cometê-los novamente. Isso é arrependimento. E aí o que acontece? Conversão, muda de sentido. Aleluia. A pessoa passa a andar na contramão de tudo aquilo que antes fazia. Quem entendeu diz amém. Amém. Vocês entenderam agora por que eu digo para vocês que muitas igrejas são instituições? Por quê? Porque continuam fazendo a mesma coisa como no mundo, só agora diferente. Eu tenho Jesus, mas eu continuo amando futebol, não adianta nada. Eu continuo assistindo novela, não adianta nada. Não houve transformação nenhuma. Agora eu sirvo a Jesus, mas não tem nada a tomar uma cervejinha. Não tem nada a tomar um vinhozinho. Porque as seitas fazem isso. Aleluia. E há igrejas também que dizem assim, não, uma latinha de cerveja não faz mal. O problema é uma grade de cerveja, irmãos. Não existe pecadinho nem pecadão diante de Deus. Tudo é pecado diante de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz, ou serve um ou serve outro. Não dá para servir a dois senhores. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que eu digo que é instituição. Mas pastor, eu não bebo cerveja com álcool assim, não adianta, irmão. Deus não quer ninguém que ele não possa governar. Glória a Deus. Aleluia. E essas pessoas se encontrarão. E eu digo com toda a convicção, com toda certeza a vocês, que estas pessoas que ficarem ainda estão no luxo. Sim. Porque terão a oportunidade de aqueles que morreram, se antes de Jesus voltar, que não estavam com a vida no altar como este, já era. Não tem mais.
Não adianta chegar lá e deparar no inferno, como muitos estão lá, que se deparou com a dura realidade e falar: ah, Senhor, me perdoa, me tira daqui, por favor, eu prometo fazer tudo. Não adianta mais. Essas pessoas, então, irão se agarrar com tudo para seguir a Cristo. Essas pessoas que ficarem no período da tribulação. Só que, irmãos, vai ser duro. Aleluia. Não vai ser fácil, não. Glória a Deus. Ah! Esses tais com as unhas pintadas, essas irmãs com as unhas pintadas, lábios pintados, com argolas no nariz, com argolas nas orelhas, dizem que estão passando por perseguição dentro da igreja. Isso não é nada. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, quando chega no culto, tira a camisa, fica de novo cintura para cima, de bermuda, e vai assistir um jornal ou um filme, vai ficar, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Não tem meio termo, não. E aí? Aí vão querer agarrar com unhas e dentes pela única esperança. Porém, não vai ser fácil, não. É que você ainda tem a igreja de Cristo, que você pode correr no tempo, no período da grande tribulação. Não haverá igreja! Aleluia. Aleluia. As Bíblias serão recolhidas. Aleluia. Quem não aceitar a marca da besta não compra, não vende, não faz nada. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, então diz ainda que está no luxo. Está no luxo. Porque aqueles que perderem já o arrebatamento, que morrerem sem Cristo, porque achando que estavam com Cristo, isso é fato, irmão. Não é o que estou julgando, não. Eu não julgo ninguém. A Bíblia que diz, é a Bíblia que julga. 7,19 de Mateus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Não é isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 21 e 22, e 23 vai dizer: muitos naquele dia, o Senhor Jesus dizendo, e muitos naquele dia me dirão: Senhor, no teu nome não profetizamos, no teu nome não expulsamos demônios, no teu nome não curamos muitos enfermos. E ele vai dizer abertamente: atrás de mim, maldito, que eu nem te conheço, vós que praticais a iniquidade. Já falei para vocês o que é iniquidade, irmão. A palavra iniquidade, traduzida, significa tornar normal aquilo que é pecado. Dá um brinquinho na orelha, não faz mal. Tornou normal aquilo que é pecado. Não, uma televisãozinha não faz. Tornou normal aquilo que é pecado. Aleluia, Deus. Mas que tem uma bermuda, pastor? Veste não salva. Eu já disse para vocês que veste realmente não salva. Nós nos comportamos desta forma porque somos crentes salvos. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. É por isso que nos comportamos, a serva de Deus se comporta com pudor e com modéstia. É por isso que o servo de Deus não anda mostrando as suas vergonhas. Mas esses tais, que alegam se vir a Cristo, não tem nada a ver, você não se costuma, vai ficar. Aleluia. E aí, a Bíblia vem clara a dizer que essas pessoas que permaneceram até o fim, que se converterem no período que haverá conversão no período da Bíblia. E aí, eu quero salientar isso para vocês. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero salientar isso para vocês porque haverá esperança ainda. Em meio, aleluia, Jesus, há um caos na terra, um mundo caótico que vai estar. Só haverá, aleluia, Jesus, tristezas, angústias, sofrimentos. Haverá ainda a esperança da salvação daqueles que permaneceram até o fim. Aleluia. Fato é 7,14 de Apocalipse. Vamos lá. Olha o que a Bíblia diz.
7, 14 de Apocalipse. Eu quero ler ela completa para vocês. Eu vou ler aqui, 7 e 9. O título diz assim: a visão dos mártires na glória. Mártir é quem foi morto. Depois destas coisas, olhei, e eis uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos. Vestes brancas é sinal de pureza. O que é palmas nas mãos? É saudação, tá? Saudação. A multidão está saudando aquele que está sentado no trono. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro, Filho de Deus. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Eu não ouvi. Da grande Tribulação. Lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono o cobrirá com a sua sombra. Nunca mais, olhe bem, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para a fonte das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Por Senhor. isso eu disse para vocês que eles estão no luxo. Aleluia. Haverá salvação no período da grande tribulação? Haverá. Está aqui, eu estou dizendo para vocês aqui, não é coisa que eu estou inventando, irmãos. Não é, aleluia, Jesus, história de carochinha. É a palavra de Deus que nos fala, aleluia, que haverá, aleluia, a salvação no período da grande tribulação. É lógico, e neste período as pessoas sofrerão terrivelmente. Isso é fato. Isso é fato. Porém haverá salvação. No período da grande tribulação, além da perseguição por parte do anticristo, a Bíblia diz que Deus vai aproveitar para jogar as ilhas dele sobre a terra. A ilha de Deus. Pastor, e o que vai acontecer com aqueles que se converteram no período da grande tribulação? O que vai ocorrer com as pessoas que se arrependerem porque ficaram e se consertaram? A Bíblia diz que Deus os guardará. Então, Deus, irmãos, que coisa tremenda. Aleluia. Aleluia. Hã? Glória a Deus. Aí você pode me perguntar: pastor, como que isso vai ocorrer? Se a igreja já vai sair, porque Deus vai punir? Pois bem, Deus é tão extraordinário, misericordioso, Deus é tão compassivo e tão amoroso, que o seu
seu amor não pode ser medido porque é imensurável. Que da mesma forma que ele guardou o povo hebreu naquela época, quando jogou as 10 pragas no Egito, enquanto havia trevas lá no Egito, na terra que aleluia de Abraão não havia. Aleluia! Da mesma forma que Deus lançou Saraiva e não aconteceu nada lá, enquanto Deus mandou gafanhoto e não aconteceu nada lá, assim Deus há de guardar todos aqueles que permaneceram leais ao Senhor no período da grande. Glória a Deus. Aleluia! Santo é o teu nome, Senhor. Então o maior desses sinais será o sinal da abominação, da desolação. É quando o anticristo, depois de ter feito um pacto de paz, e os judeus conseguirem construir o terceiro templo, o momento que ele adentrar dentro do templo, ele trará uma imagem sua para ser adorada como Deus. E aí acontece a revolta, e aí é quebrado o pacto, e começa a perseguição. Então, se os santos da tribulação atentarem para o fato desse evento, quando verem isso aí, o que descreve em Mateus 24, 15, 9 e 27 de Daniel, eles saberão que a volta de Cristo está próxima. Por que isso? Diferente do arrebatamento, algumas pessoas acreditam que o arrebatamento haverá sinais visíveis. Não vai haver. A palavra arrebatamento é rápido. Será o rápido da igreja. A palavra rápido significa ser arrancado com velocidade e grande força. Será assim, piscar de olhos. Então não haverá eventos. Porque a Bíblia diz então que será como um ladrão à noite. É por isso que tem que estar preparado. O ladrão avisa quando vai adentrar na sua casa. Ele manda uma cartinha lá para você igual a CPF, ele manda. Vai dizer que vai faltar energia? Não. Ele chega ali, chamado fenômeno surpresa. Isso é o que vai acontecer na arrebatamento. É por isso que Paulo alertou a igreja que tem que estar preparado como se fosse hoje. Glória a Deus. Não, amanhã. Tem muita gente que fala assim: o Senhor conhece o meu coração, eu não consigo hoje, mas amanhã eu vou me esforçar. Não, não deixe para amanhã. O que é para fazer hoje é hoje. Toma a decisão agora, você que me ouve na sua casa. Cristo irá buscar a sua igreja, e o anticristo, através do Espírito do anticristo, já está preparando o cenário para montar o circo dele quando a igreja daqui sair. Você que está desviado, que dizendo que Deus ele é misericórdia, ele vai me dar uma chance, corra enquanto é tempo para os pés do Senhor, escapa para a tua vida, porque não sabe o momento em que Cristo virá buscar a sua igreja. Aleluia, Deus. Irá acontecer o arrebatamento da sua igreja. Volte para os pés do Senhor, se converta nos seus maus caminhos, abandone os seus vícios, suas vidas de pecado, e se arrependa enquanto é tempo, porque Cristo virá, aleluia, de uma forma extraordinária nos ares, para buscar a sua igreja, no arrebatamento. Aonde? Nos ares. Glória a Deus. Aleluia. Então haverá um evento, porque agora começa a grande perseguição, o pacto é violado, o pacto é quebrado. 3 anos últimos e meio agora será terríveis, cruéis. As pessoas andarão aterrorizadas na rua. Então as pessoas saberão
Ele diz amém. Amém. Porque os crentes começarão a se converter já quando a igreja subir, tá? Porque vai ficar pastor, vai ficar bispo, vai ficar presbítero, vai ficar diácono, vai ficar governador, missionário, que tem um monte de missionário aí que só fica fazendo missão dentro da igreja, não faz em aldeias, eu não vejo fazendo, aleluia, Jesus em favelas, não, você quer fazer dentro da igreja, vão tudo ficar. O título não adianta nada. Se o título servisse de alguma coisa, eu poderia ficar tranquilo que eu estava salvo. Título não garante nada. O que garante é a obediência à palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso nos garante salvação. Porque como diz, Deus quer obediência, não sacrifício. Adianta. Ah, mas eu estou na igreja todos os dias. Mas você obedece a palavra? Ah, não é bem assim, né? Se eu viver igual vocês, aí para mim é uso de costume, então vai achando. Porque essa desculpa foi a desculpa mais esfarrapada que Satanás já arrumou. Vai achando, vai vendo a tua vida momentânea. Uma vida que não tem quase mudança nenhuma. Só para dizer que leva a Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja. Não adianta nada. Se não há mudança, se não há convenção, não há salvação. Aleluia. Se o pecado não me incomoda, eu nunca fui convertido. Aleluia. Porque uma palavra mal colocada, que o Espírito Santo de Deus já me dá uma punhalada, que eu falhei, naquele dia para mim, foi o pior dia da minha vida. Quanto mais uma pessoa que anda mostrando as suas vergonhas, lá na praia, a mesma coisa que está andando no mundo. O que está separando? Um fiozinho? Hã? É a depravação. Hã? Glória a Deus. Aí, o mundo, o plano do negócio, o que é bonito é para se mostrar. Tem coisa aí que é decadência. Desculpa falar. Não tem nada de bonito não. É uma vergonha. Falta de pudor. Falta de modéstia. Se a mulher quer mostrar alguma coisa, mostra para seu marido dentro do quarto, em quatro paredes. Aleluia. Não mostrar para os outros não. Glória a Sou o Deus. sangue do Cordeiro. Aí tem que, eu sou servo de Cristo, mostrando as vergonhas. Você é servo do pecado, Aleluia. servo do diabo, nunca foi de Cristo. Glória a Deus. Cuidado. Muita gente fala assim, ah, o pastor Walter lá, a igreja do pastor Walter é muito radical, eu não sou radical, é a verdade. Aleluia. Eu não estou aqui para fazer teatro. O que eu prego para vocês eu vivo. E vocês podem ver aí pela minha família. Pode olhar para a minha família, é o retrato. Eu vivo o que eu prego. Porque se eu não viver o que eu prego, nossa, aqui foi embora. Eu estou enganando a mim mesmo. Aleluia. Sirva a Jesus Cristo. Eu estou aqui para agradar a homens, como Paulo disse em Gálatas 1:20. Porventura estou tentando agradar a homens ou a Deus? Porque se estivesse tentando agradar a homens, não seria servo de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E eu não estou mesmo para agradar a homens, irmãos. Eu estou aqui para ensinar a verdade a vocês e conduzi-los à mansão eterna, à salvação eterna. Não. Outro sinal que ocorrerá serão os falsos profetas, que a serviço de Satanás farão grandes sinais e prodígios. No período da grande tribulação, que vai ter falso profeta, fazendo sinais e prodígio, ao que? Pelo poder da besta. E hão de enganar muitos. Muitos. Por quê?
Porque a humanidade desde o começo está em busca de um milagre. Não foi assim com Jesus? Prova que tu é filho de Deus. Faz um milagre para nós ver. Jesus falou o que para eles? Não nos será dado a vós outro milagre a não ser o que aconteceu com o profeta Jonas. Aleluia. Como Jonas esteve no seio da baleia por 3 dias, assim também o Filho do Homem há de estar na terra, no seio da terra por 3 dias. Está falando da morte de Cristo. Glória a E a Deus. ressurreição. Aleluia. Igreja, as instituições, não é igreja, que prezam pelo milagre hoje, e a vida está em desordem com a palavra, é o prenúncio. Não é sinal de garantia de salvação. E nesse período as pessoas estarão desesperadas, que não é um milagre. E vai ocorrer. Cegos vão ver, surdos vão ouvir, mudos vão falar, coxos irão andar pelo poder de Satanás. E muitos serão enganados. Mateus 24, 24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão tão grandes sinais e prodígio. A palavra prodígio é sinais jamais vistos. E se possível for, darão até os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que perseveram. Entendeu? Diz amém. Amém. Esses são os escolhidos. A Bíblia também nos revela que todos os crentes já estão especialmente alerta para discernir estes profetas e mestres e pregadores que se declararão cristãos sendo falsos. Porém, apesar disso, operarão milagres, curas, sinais e maravilhas e que demonstrarão tão grande sucesso nos seus ministérios, ao mesmo tempo, torcerão, rejeitarão a palavra da verdade. Mateus 7, 22. Vamos lá que diz. Mateus 7, 22. Olha o que diz Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos no Teu nome, e em Teu nome nós expulsamos demônios, e em Teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Jesus vai responder: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, não, ordem que é pecado. E naquela igreja tem uma profetisa, ela revela tudo. O diabo também sabe. Até um tropicão que você dá na rua, o diabo sabe. A briga que você faz com teu filho ou com tua esposa, Satanás conhece também. Quero ver, revelar coisas ocultas e profundas que ele não sabe. Aleluia. Aí eu quero ver. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então, tem que decidir entre a verdade e o erro. 1 Timóteo 4,16, olha o que Paulo diz. Já estou acabando. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvará tanto a ti mesmo quanto os que ouvem. Não é eu, é a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Será de âmbito mundial. Não vai só acontecer no Brasil, na Itália. Não só vai acontecer no Japão. É mundial isso que vai acontecer. Será o pior tempo de aflição e angústia que já ocorreu na história da humanidade. Daniel 12, primeiro. Mateus 24, 21. Será um tempo terrível de sofrimento para os judeus. Judeus estão incluídos. Jeremias 30, 5 e 7. Vamos lá. Olha o que diz. Jeremias 30, 5 e 7. Assim diz o Senhor: ouvi uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede,
se um homem tem dores de parto. Porque, pois, veja, cada homem com as mãos sobre os lombos, como as que está dando a luz. E porque se tem tornado macilentos todos os ossos, porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Por que isso? O último evento que vai ocorrer na grande tribulação, as potências da terra se unir-se-ão juntamente com o anticristo. Sabemos que agora a perseguição será ferrenha, embora seja para os servos de Deus que ficarem, que não são judeus. Agora para os judeus é maior, porque Satanás tem raiva disso. Há anos que ele tenta destruir esse povo. Não é de hoje. Por isso que Hitler tentou exterminar com eles. Não conseguiu. Porque é uma promessa sobre isso. Então, se unir-se-ão com as potências. Isso vai ficar muito à frente, mas eu quero adiantar que são 10 potências. Unir-se-ão com o anticristo para destruir, literalmente, varrer Israel do mapa. Quando isso acontecer, e Cristo virar nas nuvens, aí sim é a segunda vinda de Cristo. E aí ele vem com quem? A igreja. Ele vem com quem? Com a noiva. E aí vem agora um grande exército de anjos. Miguel agora vem, irmãos, agora ele vem com força. Vem para livrar o povo de Israel, destronar os inimigos de Israel e prender Satanás comigo. Glória a Deus. Estabelecer o mundo. Então por isso que aqui fala que haverá mais. Jesus virá. Amém? Amém. Durante esse período de tribulação, muitos entre os judeus e gentios crerão em Jesus Cristo e serão salvos. Serão salvos. Apocalipse 14, 6 e 7. Vamos lá. E vi o anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno. Que evangelho? A palavra de Deus. Para proclamar os que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Aleluia. Aí tem algumas pessoas que falam assim: no período da tribulação já era, não haverá salvação para aqueles que ficaram. Só haverá salvação antes da igreja subir. Aproveito para vocês aqui. Se não haverá salvação, em paz, quero chamar a atenção de vocês, isso é lógico. Porque Deus ia fazer com que João deixasse registrado 7,14 de Apocalipse, mártires da glória, as pessoas que vieram da grande tribulação. Se isso fosse uma verdade, o porquê que a palavra de Deus, de Apocalipse, agora que acabamos de ler, ia declarar que viu um anjo, um evangelho da terra, uma palavra de Deus sendo anunciada a povos, línguas e nações. Para quê? Isso vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. E outra, para finalizar,
Meu tempo já foi. Se isso fosse uma verdade, embora as provas contundentes que acabei de dizer a vocês, o porquê seria enviado as duas testemunhas? Então, primeiro, 144 mil selados judeus proclamarão o Evangelho. Segundo, um anjo com o Evangelho eterno, palavra de Deus sendo anunciada. As duas testemunhas verão aqui profetizar. Vai profetizar para quê? Para que profetizar? Nós sabemos que a profecia, ela serve de quê? Para que serve o dom da profecia? Edificação, trazer esperança. Então, para que as duas testemunhas vêm aqui profetizar? E aí temos a visão dos mártires da glória, que o ancião de dia faz questão de encher a boca e dizer: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestimentas no sangue. Porque, como eu disse a vocês aqui, tem pregados diariamente isso. Há muitas pessoas que acham que o sangue de Jesus é somente para aqueles que estão aqui, e que não, aleluia, atenderão os requisitos da grande tribulação. Não, irmãos, o sangue de Jesus tem poder eterno. Glória a Deus. É para agora e para aqueles que ficarão no período da grande tribulação, que crerem. Jesus